Murilo, bom dia. Felipe Braga, Cristiane Scarton, bom dia. Joelson, Evaniele, bom dia. Monroe, bom dia. Espero que esteja bem. Alex Bach, seja bem-vindo. Bom, são 9 horas em ponto. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, né? Vocês que conseguiram entrar pontualmente às 9 horas. E nós vamos dar início ao nosso webinar. Trata-se de mais um evento online gratuito oferecido pela Câmara Alemã para os seus associados e também para o público geral. E a gente começa agora mesmo, esperando que cada um esteja bem, cada um de vocês estejam seguros, felizes e saudáveis. O evento de hoje ele está sendo realizado debaixo do guarda-chuva de dois comitês técnicos que a Câmara Alemã tem aqui no Paraná. O Comitê Técnico de Direito Tributário e o Comitê de Indústria 4.0 e Transformação Digital. Porque os temas que serão tratados hoje, ou o grande tema, né, ele converge, ele faz interseção com as duas áreas, né? A transformação digital, ou a indústria 4.0, no conceito macro, e também o direito tributário, mas mais assim na parte, vamos pegar assim, o direito e a parte regulatória, né, que conversa com esse processo de transformação energética aqui no Brasil. Então, são as duas áreas de conhecimento fazendo uma interface, e aí a gente chega neste evento. O tema do evento, ou o título dele é Transição Energética e o Marco Regulatório, como vocês devem ter visto, né, na nossa divulgação. E a Câmara convidou três especialistas para tratar deste tema. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. A convidada é a Maria Eugênia Kreutz, que é advogada na Rapner Kreutz Advogados, né? Mestre e doutoranda em Direito de Novos Negócios. O segundo convidado é o Maurício Romani, professor da Universidade Federal do Paraná e coordenador do Lab Mater, Laboratório de Materiais e Energias Renováveis. O Maurício está falando diretamente de Palotina. E o nosso terceiro convidado, que também fará a moderação deste nosso webinar, é o Rodrigo Sluminski, sócio na Gaia Silva Gaed Advogados, diretor do LAC Clima e líder da equipe de sustentabilidade corporativa do escritório Gaia Silva Gaed. Bom, a instrução prática que eu tenho para passar, que eu tenho para passar para vocês é a seguinte, né? Durante o evento, durante as falas dos palestrantes, vocês devem utilizar o Q&A, Question and Answer, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom, para mandar comentários e perguntas. Ao longo do evento, ou mais para o final do evento, exatamente às 9h55, as perguntas começarão a ser lidas e o debate, né, perguntas e respostas, vai começar. Caso alguma pergunta não seja respondida dentro do evento, aí os palestrantes poderão respondê-las gentilmente, posteriormente, né, por e-mail. Perguntas curtas ali, pontuais, relativas ao evento, tá bom? E neste momento eu quero agradecer aos patrocinadores masters da Câmara Alemã no ano de 2023, que são a Andersen Ballon Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa e a Lapinha Medicina Integrativa e Bem-Estar. E também agradeço aos patrocinadores dos dois comitês técnicos, do Direito Tributário e da Indústria 4.0. O do Direito Tributário são Gaia Silva Gaed Advogados, Rapner Krantz Advogados, Tom Kiv Advogados Associados. E os patrocinadores da Indústria 4.0 são Vix Attorneys, OKE e Trox do Brasil. Prestados os agradecimentos, apresentados também os palestrantes, eu vou passar a palavra agora para o nosso palestrante e também moderador, Rodrigo Sluminski. Rodrigo, a palavra é contigo. Um ótimo evento a todos. Obrigado, Augusto. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Primeiro, super agradeço a Câmara pelo convite.
Acho que um debate bem legal aqui que a gente se dispõe a fazer, sem dúvida. Também agradeço a participação do Maurício, da Eugênia, também, né, por dividir um pouquinho a troca de ideia aqui que a gente vai fazer. Eu vou propor, até por ser um seminário um pouquinho mais petit comité aqui, eu vou propor uma espécie de bate-papo. Então, eu vou introduzir aqui alguns temas essenciais nessa agenda de transição energética, para a gente poder depois, como o Augusto bem colocou, responder as perguntas aí que vocês eventualmente tenham durante o evento. Eu tenho um histórico, né, relativamente intenso no mundo da energia, né? Eu sou sócio hoje do escritório Gaia Silva Gaete, mas eu já fui advogado do escritório Gaia Silva Gaete até 2009. E de 2009 a 2023, eu praticamente vivi algumas boas fases do mundo da energia no Brasil. Então, todo o boom de eólico, o boom de solar, agora as novas tecnologias. Então, eu senti muito como que o mercado ele acabou absorvendo o que de fato foi para frente, né? Então, eólico e solar, a gente já vê que o desenvolvimento é enorme. E também as novas tecnologias que emergem dessa ebulição toda, que é a minha segunda agenda, né? Eu sou diretor da Laclima, mas o principal, para quem não conhece a Laclima, ela é um think tank de mudanças climáticas, e o meu principal atributo lá é tentar viabilizar parcerias para a agenda climática. Então, ela combina muito bem com esse tema aí de transição energética. E também dou aula, né, em algumas instituições, parcerias, tenho participado das conferências da ONU faz 5 anos, né, de mudanças climáticas, e tenho visto essa agenda, inclusive esse ano agora em Dubai, é muito intensa, né, no que se refere à transição energética. Dentro do escritório, a gente modelou esse conceito de transição energética com a sustentabilidade corporativa. E, naturalmente, elas são todas ligadas, né, no conceito multidisciplinar. Também por isso, regulação, e Maria vai trazer um pouco disso aqui mais no final, regulação é tão importante para poder reequilibrar as nossas necessidades e o jeito que a gente interage. Para quem não conhece transição energética, e aí vale primeiro um bom disclaimer aqui para vocês. A transição energética em si, ela teve um conceito que foi superado várias vezes. Tá? Se você pegar e voltar 30 anos no tempo, transição energética era você investir em hidrelétrica, né? Era eventualmente você investir em 40, 50 anos no programa, no Brasil pelo menos, no programa de biocombustível, que na época era o etanol. Então, a gente precisa entender a transição energética como um baseline para uma necessidade futura. E qual que é a necessidade futura hoje? Sem dúvida, é a descarbonização. E como a gente traduz a descarbonização? Traduz para a gente tentar seguir as metas, né, dos objetivos do Acordo de Paris, sobretudo a meta de temperatura de 1,5 acima do baseline de 1850. Mas, Rodrigo, o que que isso significa no nosso dia a dia, né? O que que significa na prática para as empresas, para quem interage? Bom, o mais fácil de entender é que a gente precisa interagir emitindo menos carbono na atmosfera. E como que a gente faz isso na nossa realidade? Bom, a gente utiliza todas as tecnologias disponíveis. Então, é muito mais fácil falar de transição energética olhando naturalmente para as energias renováveis. E aí o boom do solar e o boom de eólica no Brasil, já há algum tempo fora do Brasil, é algo palpável. Todo mundo vê hoje, né, já sabe que a matriz energética do Brasil, né, não necessariamente a matriz elétrica do Brasil, não necessariamente a matriz energética do Brasil, ela é extremamente limpa, sempre foi, né? Mas a matriz de energia, que envolve também transporte, envolve uso múltiplo, aquecimento e resfriamento, nem tanto. Então, essas realidades de transição energética que mudam ao longo do tempo, é que a gente também precisa ter um pouquinho mais de consolidação de conceitos. Tá?
Aqui, por exemplo, que esse é um gráfico do Fórum Econômico Mundial, ele separa em quatro grandes pilares. Mas, naturalmente, qual que é o pilar, qual que é a essência que vai se destacar? A essência é que a gente vai ter mais possibilidades como consumidor, como usuário, né? Seja, por exemplo, aderindo ao mercado livre de energia, podendo escolher em que momento que eu uso a energia, em que momento que eu entrego, eventualmente, a minha microenergia que eu estou gerando na minha casa, o carro que eu vou comprar, o alimento que eu vou comprar, que eu vou consumir. Então, tudo isso vai ter mais empoderamento do consumidor, que é esse desenho ali à esquerda. Por outro lado, os provedores, eles estão mais atentos a essa necessidade. Então, eles precisam se comprometer com um novo cenário. E qual cenário? A IRENA fala que tem 6 indicadores de performance para esse cenário. Naturalmente, o uso de energia renovável, né? O uso direto dessas renováveis, a intensidade dessa utilização, mas aí os 3 últimos atributos que eu gosto muito. A eletrificação dos end-use sectors. Então, setores que hoje não são eletrificados e que são hard to abate emissions, que a gente fala mineração, eventualmente siderurgia, construção civil, todos esses vão trazer para a sua realidade um uso de matriz limpa muito mais intenso. Como? Naturalmente com novos atributos aí, talvez hidrogênio, o Maurício vai falar um pouquinho disso, e captura do carbono, que não é possível de você deixar de utilizar. Para vocês entenderem o grau de aplicação dessa realidade, hoje a gente tem um gráfico de mais ou menos para energia primária, tá? Esse é um gráfico super moderno da IRENA. 63% da energia primária do mundo vem de combustíveis fósseis. É muito do ponto de vista de transição energética. E aí a gente coloca em joules, né? 374 o fator de uso. Quando a gente chega em 2050, por incrível que pareça, há uma redução de utilização de energia primária. Mas por quê? Muito por conta da eficiência energética no uso desse combustível, conforme o caso. E vejam vocês também que, embora haja uma redução expressiva na programação para a utilização do combustível fóssil, ele não acaba. E o que acontece com esse combustível fóssil em 2050 é que provavelmente quase que todo o combustível fóssil ele vai ser capturado, né, pela estrutura de carbon capture and structure. Então vejam bem que a gente fala que deveria ter fim de combustível fóssil, mas na prática a humanidade não está preparada e os melhores cenários indicam que ela também não estará preparada. Mas aí a contraprestação para esse despreparo é que haverá a captura de carbono e utilização de outras matrizes que contrapõem essa realidade. Vejam um outro gráfico que eu acho interessante, mais para a energia elétrica. A tendência no mundo é que haja próximo de 90% de geração de energia elétrica no mundo em 2050. Para o cenário baseline do Acordo de Paris. Mas, Rodrigo, o que isso significa? Significa que a gente vai ter muito painel solar e muita geração eólica pelo mundo. Muito mais do que a gente imagina. Em 2030, a previsão já é de triplicar o que a gente tem hoje, né? E aí tem vários desafios, sobretudo desafios de financiamento, mas não só isso, tá? A gente provavelmente vai precisar assumir uma vanguarda muito mais expressiva em relação à geração de energia renovável pelo mundo. Se continuarmos a destrinchar esse número para a geração de energia primária, a gente vê que os 16% indicados lá em cima, eles têm uma redução drástica e provavelmente próximo de 80% a gente vai ter energia elétrica na matriz primária. Rodrigo, o que é a matriz primária? Ela inclui, né, cozimento de alimentos, aquecimento de casas, transporte, inclusive aviação, transporte de produtos. Se a gente voltar aqui de novo, um destaque que eu não tinha dado, a nuclear, pelo cenário da IRENA, ela vai voltar a ter
uma participação relevante. Então, embora a participação seja estável, considerando o crescimento da matriz da necessidade, ela provavelmente vai crescer junto em determinados momentos, né? Esse embate, inclusive, da taxonomia, do que seja a matriz nuclear no mundo, provavelmente vai endereçar para um efeito de descarbonização também, né? E segurança energética também para a energia nuclear. 77%, perto de 16% em 2020, é um salto quântico. A gente ainda não percebe, embora haja muita notícia e a gente tem algum contato, né? Eu trabalho com isso há 15 anos. E com certeza muita gente ainda nem teve algum acesso, né? Você conecta hoje a tua energia ali na Copel, na distribuidora, e você tem acesso à energia sem entender muito como é que funciona o mercado de energia. Muito provavelmente o consumidor ele vai ser mais ativo nessa realidade de transição energética. Então, para passarmos do 16% para 77%, é algo completamente impensável dentro da nossa realidade hoje. Tá? E aí, né, sinceramente, a gente vai chegar num ponto de inflexão provável que tem a ver com esse gráfico aqui. Qual que é o ponto de inflexão para fins de transição energética? É que o uso de materiais e o uso da cadeia de suprimento para essa necessidade de transição energética, a gente tem um contraponto. Porque para ter mais geração de energia renovável, para ter mais transporte e construção resiliente, eu preciso mais mineração de qualidade, mais construção civil de qualidade. E esses setores, que são os hard to abate emission sectors, esses setores, eles têm muita dificuldade na transição energética, como a transição é colocada hoje, sem acesso às tecnologias de ponta que a gente tem hoje. Então, hoje, por exemplo, aqui em 2025, vocês olham que a indústria ela vive ainda uma dificuldade muito grande de se descarbonizar por conta do custo, por exemplo, a construção civil, que ainda a gente continua utilizando os métodos muito tradicionais de construção civil. Por exemplo, eu fiz a minha casa aqui em Curitiba, no São Lourenço, toda em steel frame, que embora seja uma tecnologia ainda, né, que já tem algum acesso, ela é muito mais cara, né, perto da construção civil tradicional. E se você utilizar isso em escala para construtoras, né, para varejo, por exemplo, ainda não é viabilizável do jeito que deveria ser. Então, não só a energia renovável para esse uso específico, como também a redução dos custos para que as emissões possam realmente ter a destinação correta e chegar em 2050 no que a gente chama, no que vocês já devem ter ouvido falar, de net zero emission. Não que não haja emissões, mas as emissões sejam ou muito poucas ou totalmente compensadas com outras metodologias. E aí não estou falando nem de crédito de carbono, de offset de carbono, tá? Eu estou falando realmente de você destinar esse carbono para uma outra realidade. Qual transição que a gente está falando? Aí eu queria ressaltar um atributo da transição energética. Qual atributo que é esse? É o atributo da transição justa. Então, muito pouco se fala da transição justa em relação à transição energética, sobretudo na nossa aplicação. Mas pasmem vocês hoje, eu coloquei esse gráfico aqui propositalmente. Hoje existem praticamente 2,4 bilhões de pessoas que não têm acesso a qualquer tipo de tecnologia para cozimento de alimentos de forma adequada. Então, essas pessoas, elas se utilizam da queima de qualquer tipo de combustível orgânico, então carcaça de animal, lenha naturalmente e tal, para o cozimento de alimentos. Né? Para que a gente possa fazer a transição energética adequada, a gente precisa olhar para essas pessoas. Tem um outro dado de transição justa, que é também muito importante ser levado em consideração, que é a transição justa para a cadeia de empregos.
Então não faz sentido, claro, a gente desmobilizar milhões de, de empregos, né, da força de trabalho da indústria fóssil. Tanto que esse relatório que eu coloquei hoje, né, a apresentação vai ficar disponível, ele foi editado anteontem. É um relatório da UNEP que fala que a projeção para uso de combustível fóssil, petróleo, gás natural e carvão, ela não decresce. Ou seja, existe uma simples, um embate inconcebível de transição energética com a realidade de quem se coloca nessa transição. Então, a regulação, e a Maria Eugênia vai trazer um pouco disso aqui, a regulação internacional, inclusive, ela precisa andar para um cenário em que os grandes atores, né, os atores relevantes, inclusive no Brasil, a Petrobras, as mineradoras, né, as grandes construtoras, as empresas de aviação civil, todas elas andem junto com a realidade, que é a realidade do 1,5 consistente que vocês veem aqui nesse gráfico, tá? Então, hoje não se conversa. Hoje, quem é de fato, quem lidera essa agenda nas empresas, elas não garantem a transição que a gente precisa. E aí, o que acontece, né, nessa transição? Acontece que a gente é pego de surpresa. Mas quem é pego de surpresa? O público, né? As pessoas que são usuárias do serviço. Então, quem fica 4 dias sem energia em São Paulo, quem não consegue, né, adaptar a sua operação para uma operação mais resiliente. E né, como que a gente vai melhorar essa realidade? Como que de fato a gente vai conseguir sair desse estado de inação? Naturalmente é a regulação. E aí a Maria Eugênia vai trazer mais, né? Eu só coloquei como exemplos, né? A apresentação vai ficar disponível para vocês, mas a regulação nacional e internacional, e a internacional eu dou um destaque mais para as negociações internacionais no âmbito da Convenção Quadro do Clima, que vão trazer metas de descarbonização, metas. Nesse ano, muito especificamente, é o ano do Global Stocktake, é o balanço de implementação das metas do Acordo de Paris. Então, acompanhem conosco aí tudo que vai acontecendo aqui no escritório, na Gaia, na Clima. Mas o que são essas metas? Elas são acordos globais de quebra de inflexão para trazer no âmbito nacional os objetivos para essa curva aqui ser uma curva mais palpável, muito próximo da curva achurada em roxo. Bom, para terminar aqui, para a gente começar o debate, eu trago alguns exemplos para vocês entenderem que a gente não está falando muita besteira, está falando um pouco de besteira, mas não é tanta besteira. Por que não é tanta besteira? Porque alguma indústria já está muito avançada nisso. Né? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês se divertirem. Não sei se vocês conhecem, mas esse método gigacasting é algo que vai explodir a indústria automobilística no Brasil. Vai mudar todo o conceito que a gente opera hoje. Porque o jeito de montadora de carros é a gente pegar micropeças né, todo né, um atributo, e depois, inclusive, para você fazer manutenção. O modelo Gigacasting são grandes partes, né, montadas em conjunto. Sensacional esse caso, né? Nos próximos 5 anos, isso aqui vai ser a realidade. Pneu com carbono neutro, hoje não existe, né? Hoje a indústria de utilização da borracha, ela é super, ainda tem muita inovação, mas ela não leva o estoque desse carbono em conta. Então, o carbono do pneu ele é utilizado como uso múltiplo, claro, para borracha, para piso alternativo, para petróleo, né, para mistura, mas não para o próprio pneu. Então, isso é sensacional. Uma mini turbina hidrocinética, algo que tem possibilidade num duto de 1 metro de profundidade, né, um diâmetro super pequeno. Bateria de estado sólido, no próxima geração de carros elétricos, nos próximos 5 anos, já vai ser consubstanciado, 80% de carregamento em 30 minutos, hoje são 10%. Já estou acabando aqui, tá? Para ir exatamente no nosso horário. E tem um caso aqui em Curitiba.
Edifício Laguna, que eu acho bem legal, que se tem, coloca, né, da construtora Laguna, coloca como edifício mais sustentável do mundo. Se a gente conseguisse replicar esse conceito de iluminação, o uso múltiplo de água, energia elétrica, sensacional, né? Tem mais um último conceito aqui, de captura de carbono para a indústria do cimento. A apresentação vai ficar para vocês, são alguns exemplos para vocês entenderem que isso aqui é palpável, tá? O nosso time já consolidado, a gente já tem um time do Brasil todo aqui que eventualmente pode ajudar vocês. Contem conosco. E com certeza esse tema de transição energética, ele embora seja um tema que ele pode ser muito complexo, assim, na teoria, ele na prática ele vai acontecer. Eu não tenho dúvidas que na prática o tema de transição energética ele vai chegar para um outro patamar, que é o patamar que a gente vai viver isso na prática, né? E aí a gente pode debater um pouquinho no Q&A. Eu já continuo aqui, né, Augusto? Isso, Rodrigo, desculpe, você já pode ou optar por responder um comentário que surgiu, ou passar a palavra para o Maurício, que vai fazer uma outra abordagem. Você que escolhe agora, fique bem à vontade. Tá bom, tá bom. Eu só não estou conseguindo ver o comentário. Não, para mim não aparece nenhum comentário aqui. Tem algum comentário, eventualmente? Tem sim, então eu faço a leitura. Tá bom. Um comentário do Alex Bach. Alex, obrigado pela tua participação. Ele fala que é muito interessante pensar sobre a factibilidade da chamada transição energética quando estamos falando em uma ponta sobre construção em steel frame e na outra Tem. 2,4 bilhões que não têm acesso a clean cooking. Sim. Bom comentário. É uma provocação muito boa, né? Por que que eu acho que faz sentido até mais a tua provocação? Qual que é o grande problema? O grande problema, e aí é um problema estrutural, tá? O grande problema é que a descarbonização no mundo ela tem dois grandes aspectos. Um é mitigação, que é você reduzir emissões, ou fazer a tua indústria emitindo menos. Então, captura de carbono, ou você tem estruturas resilientes. E do outro lado é a adaptação, que a gente chama. É você, de fato, entender que em alguns casos você já não conseguiu mitigar, você precisa remediar, né? Aí a gente fala também em perdas e danos, que é uma discussão que vai acontecer agora do Fórum de Perdas e Danos em Dubai, e a gente vai estar por lá. Então, o que que acontece na prática? A adaptação não gera o retorno da mitigação, sobretudo no Brasil, o retorno financeiro mesmo. Então, o investidor, hoje, ele vai investir em estruturas que estão mais relacionadas com mitigação. Então, geração de energia renovável, eventualmente construção resiliente de prédios. Então, um prédio, aquele prédio da Laguna, muito embora seja um prédio extremamente inovador, muito provavelmente ele gera retorno, né? O steel frame gera retorno na prática. A adaptação, ela precisa de dinheiro de fomento, né? A Maria Eugênia vai falar um pouco disso, ou blended finance, ou fomento mesmo, né? Então, é os MDBs, né? O dinheiro do BNDES, dinheiro do BID, dinheiro do BRICS, eles patrocinam ações de saneamento, patrocínio luz para todos, patrocínio você ter acesso a combustível de qualidade, né? A cozimento de alimentos. E veja, 2,4 bilhões de pessoas é muita gente. É muita gente, eles não podem ficar vedados para essa realidade. Então a gente precisa acessar isso, porque senão, naturalmente, a gente vai ter um cenário catastrófico aqui de transição. Fechou? Tem mais alguma pergunta, Augusto? Não, por enquanto era Então, essa, tá? maravilha. Pessoal, anotem as perguntas aí, a gente vai fazer um Q&A com todo mundo mais para o final, tá bom? Passa a palavra agora para o meu amigo Maurício. Maurício, fique à vontade e estou à disposição aqui. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Primeiramente aí, enquanto eu compartilho a minha tela aqui, já vou dando um muito bom dia para todos que acompanham a gente e agradecendo aí, se puderem até me avisar se estão vendo aí, tá todo mundo vendo a minha Sim, tela já, já ok? aparece. Perfeito. E agradecendo, né, o convite aí, né, em nome do Augusto, né, o convite da HK Paraná, né, está sendo um prazer, né, a gente poder sempre trocar, né, compartilhar, não é nem um pouquinho do que a gente sabe, né, mas compartilhar essa informação, que acho que é uma das coisas, né, que a transição energética precisa, é esse compartilhamento de informações mesmo, né?
vamos dizer assim, esse conhecimento, né, tornar à luz, né, colocar à luz esse tema tão importante, né, e que já foi muito bem introduzido ali pelo Rodrigo, né, inclusive muitas partes técnicas, né. Parabéns aí pela apresentação, Rodrigo. Bom, gente, sem mais delongas aí, né, então, me apresentar rapidamente, eu sou Maurício Romani, sou coordenador aí do curso de Engenharia de Energia aqui na UFPR, no setor de Palotina, tá? Aqui a 600 quilômetros de Curitiba, no Paraná. E também assumi recentemente a coordenação do LabMater, né, o Laboratório de Materiais e Energias Renováveis, tá, que é um laboratório credenciado, inclusive, na ANP. Tá? Então, temos aqui a logo aqui, e para quem quiser, tiver curiosidade, pode acessar o nosso site. Tá? E para hoje, assim, o que eu trouxe agora aqui para a nossa conversa é basicamente um zoom, né? O Rodrigo fez um bacana aí, um apanhado a nível global, né, de transição energética. Então, eu estou pegando assim só para contextualizar, né? Eu vou fazer um zoom geográfico, né, aqui para a nossa realidade mais próxima do Paraná, né? Também vou falar um pouquinho de mundo, mas vou fazer um zoom e também tecnológico, né? Porque aqui, né, a minha fala aqui traz aqui rotas tecnológicas do hidrogênio renovável que está inserido aí como uma das vertentes, né, da transição energética, beleza? Bom, então, só iniciando o nosso papo, né? Então, os usos aqui do hidrogênio, né, no mundo, então, só para contextualizar rapidinho, né, o hidrogênio. Então, temos aqui várias fontes possíveis de a gente obter o hidrogênio e várias aplicações também, tá? Então, mundo afora. E, então, essa molécula aí está sendo considerada aí um portador de energia versátil, né? Mas também um insumo versátil, né? Então, se a gente olha do lado esquerdo aqui da parte, né, a gente olha aqui gás natural, carvão, nuclear e recursos renováveis, né? Mas da onde que vem a maior parte do hidrogênio produzido hoje no mundo, né? Então, a maior parte vem de gás natural. Por quê? Porque a gente usa esse gás natural, e lógico, né, acompanhado aí de óleo, nafta, carvão. Grande parte dessa geração de hidrogênio está dentro das próprias refinarias, né, de combustível, aí, de diesel, né, de gasolina, né, para a gente fazer a dessulfurização aqui desses combustíveis, perfeito? Então, aqui no lado direito, onde tem aplicações, então está aqui, ó, 47% ali, realmente, as próprias refinarias produzem lá dentro, a partir de gás natural, né, ou seja, fonte não renovável, né, carbono intensiva aí, para dessulfurizar diesel e gasolina. Tá? Outro uso também é para a parte de fertilizantes, também grande parte vindo de gás natural, né? Fertilizantes com base amoniacal, então está aqui, ó, 47%. Né? E também outros produtos aí, como por exemplo o metanol, que é utilizado aí na produção, né, como solvente para a produção de biodiesel, né? Então, e se esse metanol não vier, né, de um hidrogênio não tão renovável assim, então talvez esse biodiesel não é tão biodiesel assim, né? Então temos que pensar nessa questão. Então, poucas aplicações ainda, né? O que é o mercado emergente agora de hidrogênio na transição energética? É pegar essa molécula e fazer a transição aqui da parte, né, de carbono, dessas fontes de carbono, para fontes renováveis, perfeito? Para fontes sustentáveis. É isso que é a questão aí do hidrogênio dentro do contexto da transição energética, perfeito? Bom, aqui só rapidamente, né? Qual que seria a demanda, né, de hidrogênio no mundo? Então, existem no mundo inteiro aí, né? A gente começa aqui, né? Alemanha, Holanda e por aí vai. Então, a gente tem uma demanda enorme por hidrogênio no mundo. E esses países, para eles conseguir essa demanda que, inclusive, vai dentro do contexto da transição energética, vai ser necessário o hidrogênio limpo aqui, né? O hidrogênio renovável. Ou seja, essa demanda vai aumentar ainda de 2020 para 2030. Então, eles precisam importar esse hidrogênio. Então, aqui tem um interesse enorme, né, principalmente da Europa, aí, cumprir né, isso que o Rodrigo comentou antes aí, né, as metas do Acordo de Paris aí. Então, eles vão precisar, né, importar esse hidrogênio e estão olhando aí para outros países por conta disso. Então, assim, esse hidrogênio aqui que eles, né, que a Europa está buscando, está vendo que já está na cor verde, é
muitas vezes é fechado aí um certo conhecido, uma cor conhecida, né, o tal do hidrogênio verde. Então, o que que é basicamente aí o hidrogênio verde, né? Como ele é visto? Ele é visto aí, a principal rota tecnológica para a gente obter hidrogênio verde, né? Aí eu estou colocando esse hidrogênio verde dentro do universo mais macro do hidrogênio renovável, né? Que é tratado muito bem aqui pelos inclusive pelos legisladores aí, né, que já estamos em discussão, os planos aqui para o Paraná de hidrogênio renovável de forma mais macro, mas o hidrogênio verde vem da eletrólise da água, né? Então, o que precisa para a eletrólise da água? Precisam dos eletrolisadores, né? Tem várias tecnologias aí, algumas mais consolidadas, outras um pouco menos, mais eletrolisadores, e precisa também de fonte de água, né? Para ser purificada, e também que sejam fontes de energia. Não adianta eu pegar e ligar aqui, né, o meu eletrolisador em fontes não renováveis, porque daí esse hidrogênio também vai ter a mesma característica lá do hidrogênio vindo do gás natural, perfeito? Então, esse que é o escopo aqui básico, digamos assim, da rota do hidrogênio verde. Tá? Então, seguindo aí, né? Se fosse a gente pegar e conectar, então, na tomada, né? Então, tá aqui, ó, o mapa da eletrólise conectada ao grid, né? Para a produção do hidrogênio, né? Então, o custo desse hidrogênio, para que ele seja verde, ele demanda investimentos em energias renováveis. Então, lá na Europa, né, esse custo é altíssimo, tá? E o que isso está implicando? Que essa Europa busque por custos mais competitivos para descarbonizar a sua matriz através do hidrogênio. Então, e o Brasil, como é que se insere nisso? Ele está entre os países mais competitivos justamente por conta do custo da sua energia elétrica e da característica renovável da sua matriz elétrica, né? Então, dentro do contexto específico do hidrogênio verde. Aqui, uma curiosidade, né? Hidrogênio verde será que vai ficar mais barato do que gasolina, né? Então, aqui um apontamento, no custo nivelado de hidrogênio verde é estimado para um dólar e meio, né, 1,5 dólar por quilo em 2030 e abaixando para 2040 ainda, em algumas projeções aí que já se iniciaram, perfeito? Bom, e quais são os países, né? Então, aqui tem um gráfico de distribuição aqui de hidrogênio produzido em países, né? Quais seriam os principais países que estão sendo observados que tem capacidade de eletrólise acima aí de 1 giga, né? Então está aqui em megatonelada aqui, ó, só o Brasil figurando aqui junto com a Austrália, né? Junto com Chile, enfim, alguns países chaves, né? Segundo aí a fonte do Hydrogen Europe, ok? E só que é o seguinte, produzindo fora do país que está, né, da região que está demandando, esse hidrogênio vai ter que ser transportado. Então, aqui tem só um gráfico, uma curiosidade um pouco mais técnica, né, de que, ó, conforme a gente aumenta a distância, torna-se interessante a gente transformar esse hidrogênio, por exemplo, em amônia, né, tá aqui dentro, aqui tem o NH3, né, para conseguir ser mais factível em questões de custo de transporte, né, de logística. E reduzindo a distância e aumentando o volume aqui, a gente pode ter solução de hidrogênio liquefeito, só que isso demanda uma energia muito grande, né, porque aqui o ponto aqui para a gente liquefazer o hidrogênio é uma temperatura muito baixa, então exigem tecnologias, né, que consigam atingir essa temperatura. E quando fica mais próximo, então, são feitos estudos, inclusive, de gasodutos para hidrogênio, perfeito? Bom, e o Brasil, né? Como é que se insere nisso? Bom, o hidrogênio de baixo carbono, né, seria, né, o Brasil está aí dentro de uma das matrizes elétricas mais renováveis do mundo, né? Ano passado aí bateu 92%, ano passado não, nem dois, isso, do ano passado, 92% em megawatt médio, né, segundo aí a Câmara de Comercialização de Energia, da geração centralizada foi renovável, né? O share de renováveis é bem intenso. E como é que vai, né, depois ali a Maria vai comentar um pouquinho, mas o que é importante para o hidrogênio, então? É a fonte, né? E para isso, então, exige-se qual que é o debate muito importante que está ocorrendo aí na comunidade acadêmica e enfim, né, industrial. Como certificar que esse hidrogênio aí realmente vai estar vindo de fontes renováveis,
né? Então, a gente não consegue pintar as moléculas de hidrogênio, mas, né, é importante que hajam certificadoras, né, agências e players aí que consigam fazer essa certificação de que esse hidrogênio realmente vai emitir menos carbono do que né, quando produzido de fontes fósseis, perfeito? Então, aqui tem só um exemplo aí, a Certify, né, que está fixando aí uma emissão de mais ou menos 4,4 quilogramas de CO2 por quilograma de hidrogênio produzido, como sendo uma meta aqui, né? E aqui mostrando a Europa, aqui, né, grande parte da Europa, o grid europeu estaria acima das metas aí de produção, né, de hidrogênio de baixo carbono, perfeito? E como é que está a região, o grid da região sul, né? Por que eu não coloco só do Paraná, né? Porque a gente é dividido aí, o nosso país é dividido em submercados de energia. O Paraná está inserido dentro do submercado sul, né? E como é que está esse share de renováveis da região sul? Então está muito bem também, né? A gente é muito bem servida de hidroelétricas, né? Temos uma participação aí bem expressiva em solar fotovoltaica rooftop, né, que é sobre telhados, né, uma adesão muito grande do estado, né, e da região sul como um todo. Temos algumas usinas eólicas também, então isso faz com que o nosso share de renováveis seja atrativo, né, para fins de alimentação de eletrolisadores. Então essa é uma vertente, uma das rotas. Bom, qual seria outra rota, falando mais, né, funilando para o Paraná? A rota da biomassa, tá? Então, que é, né, o hidrogênio renovável a partir de biomassa. Então, aqui, né, eu trouxe aqui, tem várias fontes do hidrogênio, dentre elas a biomassa, e tem vários processos aqui possíveis de se produzir hidrogênio, né? Então, aqui a eletrólise é um deles aqui, a partir de renováveis, mas aqui o que eu quero afunilar aqui é os processos fermentativos que vão levar, por exemplo, à produção de biogás. Então, o nosso estado é um estado muito pujante na agroindústria, né? Aqui no oeste, eu estou aqui na cidade aqui, né, de Palotina, no Paraná, nós temos uma das maiores cooperativas aqui, agroindustriais na nossa cidade, inclusive inaugurou, né, ela fez 60 anos no dia 7, né, inaugurou mais um empreendimento da ordem de 1 bilhão, aí, uma esmagadora de soja, né, para produção aí de ração, de óleo, enfim. Então, e isso tudo é uma fonte enorme, né, de biogás, né? A gente tem um plantel de suinocultura enorme, de avicultura. E o que é o biogás, né? Basicamente, a gente tem metano, CH4, e o CO2 aqui, com algumas impurezas. E um processo de reforma, né, tecnologias que a gente chama aqui, né, são processos termoquímicos de reforma, pode produzir um cara que é o syngas, que é o hidrogênio mais o monóxido de carbono, que quando purificado chega também o hidrogênio. E ainda a gente poderia passar por um outro tipo de reator aqui, né, o Other Gas Shift aqui, onde utilizando água poderíamos produzir mais uma molécula de hidrogênio extra e CO2 biogênico, que pode ser daí capturado, como o Rodrigo explicou, né? Então, como é que é essa rota? Então, tem duas tecnologias principais, né? Hoje no mercado, a reforma a vapor é a mais utilizada. Então, entra biogás, ele é purificado, saem, né, principalmente o H2S, impurezas aqui, né? E daí vai para a parte de upgrade, onde o CO2 do biogás aqui, né, que é CH4 mais CO2 mais impurezas, é removido e entra o metano, então, que é a mesma coisa lá do gás natural, né? A molécula, basicamente, só a origem que muda, entra no reformador a vapor, que necessita de água e calor, e a gente produz esse syngas, que é essa mistura do hidrogênio com monóxido de carbono, e depois consegue separar, obtendo o hidrogênio renovável. E falando de forma mais específica aqui do laboratório do LabMatter, o que a gente tem desenvolvido? Pesquisa de reforma a seco. Então, qual que é o ganho? O ganho é que a gente consegue pegar o biogás, purificar ele, só tirar as impurezas mesmo, né? Principalmente aqui o H2S, e responsável aí por corrosão e vários problemas aí que já colocaram até a tecnologia em xeque, né, de biogás antigamente. Então a gente tira isso e leva direto toda essa carga aqui com o CO2 na reforma seco, exigindo somente fonte de calor, não exigindo água também, que é um outro pró da tecnologia, produzindo o mesmo syngas aqui, as mesmas moléculas de hidrogênio renovável. Então,
né? Essa é uma tecnologia que a gente está aumentando a maturidade tecnológica aqui. E por que que o syngas lá sozinho já é importante? Porque ele é muito versátil. A gente pode, através de reações aí, produzir gasolina, né? A tal da gasolina verde, nafta, gás natural sintético, né? Então, tem projetos aí onde o pessoal começa a pesquisar na internet e ver petróleo sintético e tudo mais. Então, esse syngas é muito versátil, né? Vou tentar adiantar um pouquinho aqui para não me delongar mais, né? Mostrando aqui, ó, então, potencial de biogás do Paraná, 1,7, 1,17 bilhões de normal metro cúbico, tá? Então, é muito biogás aqui que a gente tem um potencial enorme, sendo que 68% vindo de suínos e bovinos. E a gente só explorou até agora 2,7 no Brasil, desse potencial, né, é muita coisa que pode ser, é um mercado muito grande aí, né? E aqui, falando do oeste do Paraná, aqui, ó, já temos mapeado, né? Esse é um mapa aqui, né, do CI Biogás aqui, né, da onde que está vindo esse biogás, né? Se é suíno, bovino, avicultura, enfim. Então, o potencial é enorme, tá? Então, dentro das rotas energéticas do biogás, o hidrogênio seria uma forma de, né, enobrecer, agregar valor a esse produto do biogás, né? E ele pode voltar, assim, para a eletricidade, por exemplo, via células a combustível. Falando só um case para encerrar aqui, não delongar, né? Já peço desculpas por delongar. Um case recente, né, que foi inaugurado esse ano, é essa usina aqui de biogás em Toledo, aqui perto, né, na região oeste do Paraná, que trata, que consegue gerar 330 metros cúbicos de biofertilizante, energia elétrica aqui, 324 megawatt ano, né? É uma central que trata aí dejetos de 41 mil animais criados por 15 produtores, né? E tratamento de dejetos aí na ordem de 340 metros cúbicos por dia. Então, é muita coisa aqui, né, que é tratada. E o pró dessa rota, a gente trata um outro problema, que é um passivo ambiental. Então, essa parte do biogás, não é, ela vem dentro de um pacote e ela pode ser enxergada, inclusive, como sendo uma rota carbono negativa e não só carbono zero. Então, essa que é a parte bacana. Aqui é um P&D do LabMatter, onde a gente passa o biogás in natura por um processo inteiro, depois né, deixa a apresentação aí, até acender a luz dos laboratórios. Aí a gente está finalizando esse projeto aqui, até acender a luz do laboratório via a rota do hidrogênio renovável, perfeito? E esse equipamento a gente pretende aumentar a maturidade tecnológica, escalonando aí em breve, tá? Então, e fica aí o convite para vocês, para quem tiver interesse, né, de mandar e-mail, visitar o nosso laboratório, aqui tem umas fotinhas das instalações, e aqui a nossa equipe aí, vocês, perfeito? Então, fico aberto aí para qualquer questionamento. Maravilha, Maurício, muito bom mesmo. Tem uma pergunta aqui do Alex, acho que vou aproveitar já para colocar agora, tá? Ele fala assim: como o Brasil pode usar a economia do hidrogênio para apoiar o desenvolvimento nacional, um ciclo econômico completo, ao invés de pensarmos inicialmente no atendimento à demanda do desenvolvimento de outros países, né? Como os europeus, por exemplo. Perfeito. Eu vou tentar ser bem breve, né? Infelizmente, me delonguei na parte que não devia delongar, então vou aproveitar aqui a pergunta dele. Mercado interno, né? Acho que é isso que é a pergunta dele. E essa é uma parte bacana do hidrogênio. Eu acho que ele é uma oportunidade para a gente pegar coisas de menor valor agregado, né? Com coisas aí, eu quero dizer, né? Por exemplo, o biogás, né? Que já tem o seu valor, a gente pode tratar o biogás, transformar em biometano, né? E também pode pegar esse biogás e transformar em hidrogênio. E o hidrogênio, sendo essa molécula versátil, pode sim servir o nosso mercado interno. Por exemplo, de metanol, que é um mercado enorme no Paraná, que é um Paraná aí pujante, por exemplo, na indústria madeireira e que usa muito metanol como solvente, tá? Então, por exemplo, né? Ou então podemos fazer plantas aí de produção de combustíveis avançados, por exemplo, né? Inclusive o SAF, né? O SAF hoje em dia, né? O combustível de aviação sustentável está sendo muito tratado mundo afora, né? É onde as companhias aéreas aí estão buscando para se descarbonizar a sua pegada né, sua matriz energética. Então, o hidrogênio aí também vindo do biogás, ou vindo, né, da nossa matriz do grid também, ou uma combinação de ambos,
poderia ser sim utilizado para nosso mercado interno também, né? Eu sou totalmente defensor aí de que acho que está na hora da gente usar essa oportunidade para se posicionar do lado da mesa, né, aí junto com os tomadores de decisão, né, que a gente tem tecnologia, mostrei aqui, né, está desenvolvendo tecnologia para isso. Eu acho que é uma oportunidade bacana aí do Paraná e do Brasil. Muito bom mesmo, Maurício, obrigado. Putz, eu aprendi bastante coisa, tá? Eu conhecia um pouco de hidrogênio, tenho trabalhado, mas você colocou os detalhes que eu não conhecia. Muito legal. Eu já salvei aqui algumas perguntas e vou colocar para o final. Vou aproveitar aqui que a gente está no nosso horário e vou chamar Maria Eugênia. Maria, fica à vontade, né, para falar um pouquinho da regulação específica. E depois, pessoal, anotem as perguntas aqui, e a gente depois vai fazer um Q&A com todo mundo. Ótimo, acho que o Augusto vai me ajudar com a apresentação aí. Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu peço desculpas, porque, enfim, não tô no meu computador, então estou longe, mas então não consegui entrar pelo computador, estou aqui no celular. Mas eu acho que isso não vai ser intempestivo e se vocês tiverem algum problema, por favor, me avisem. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou advogada, tenho Rapner Créditos Advogados e mestre e doutoranda pela FGV Direito de São Paulo e no programa de novos negócios. Eu fico muito feliz com esse convite da Câmara feito aqui na pessoa do Augusto, que é um cara muito legal e que está super promovendo esse tipo de debate, o que é essencial nessa pauta em que a gente está da transição energética, porque, como foi já muito comentado, informação é algo que está faltando para a gente conseguir avançar no debate e trazer resultados materiais para o mundo, que acho que o Rodrigo coloca muito isso, né? A transição energética, ela está passando de ser uma escolha e está virando uma necessidade global e cada vez mais vista como tal. Acho que a gente está tendo aí um problema com a apresentação. Agora aparece para vocês ou não? Só que ele está no modo apresentação, né? Ele está, tipo, pequenininho. Não está no modo... Eu estou tentando aqui, só um minutinho. Vamos no freestyle, né, Maria? Qualquer coisa, vamos ter apresentação, não tem problema, não. Eu posso compartilhar depois. Vou tentar mais uma vez, um minutinho. Tá. Se não der certo, eu compartilho com vocês depois. Augusto, se me permite um help, Manda. eu só consegui compartilhar Aí, ó, inteiro agora deu quando boa. quando foi a tela toda. E agora? Agora deu boa. Show de bola. Aí, Tá. Pode passar, Augusto, então. Obrigada. tá ok. Nada. Já aparece a nova tela, os 4Ds da transição? Não está funcionando. Uhum. Se quiser mandar para mim, eu tento aqui, Augusto. Não, gente, vamos sem apresentação, não tem problema nenhum. Eu compartilho com todos depois. Tá, então vai seguindo que eu vou tentar aqui de novo, porque Tá ela bom. para mim aparece, mas a tela que não está passando para vocês, né? Não tem problema, gente. A gente vai sem Tá, apresentação, não ok. vai dar nada. Tá. Então, começando aqui, eu retomo o que foi falado pelo Rodrigo, que existem coisas importantes a serem feitas para a gente conseguir atingir a transição energética. E aí a literatura vai trazer várias formas de olhar para o problema. Eu gosto muito
quando estão falados nos 4 Ds da transição energética, ou seja, uma necessidade de descarbonização, digitalização, descentralização e desregulação. Então, a ideia é que a gente tenha uma produção energética que seja menos focada em grandes usinas, cuja a geração de energia venha do governo, então do Estado, e que você dê mais proatividade e mais espaço para que agentes privados possam fazer parte da produção de energia. Então, é um pouco assim, em muitas largas palavras, resumindo muito a situação, é olhar uma grande usina hidrelétrica ou de carvão, que produz energia para a população inteira, e a gente pensar em formas de geração de energia que sejam mais focadas no consumidor e mais descentralizadas. Então, a gente pensar nas placas solares, nas pequenas usinas eólicas, pensar que a energia pode ser feita de forma mais limpa e mais espalhada. E o que a gente faz para chegar lá, né? O que a gente faz para passar desse modelo atual mais centralizado para um modelo mais pulverizado e menos dependente de combustíveis fósseis? Então, a gente pode pensar em 3 tipos de financiamento, porque para fazer qualquer coisa no mundo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa captar recursos para que as ações sejam possíveis. Então, a gente pode pensar em 3 tipos de financiamento. A gente pode pensar em tipo de financiamento privado, em que as empresas, todos os agentes de mercado vejam valor e interesse em agregar novas tecnologias e produzir energia de forma diferenciada. A gente pode pensar em maneiras híbridas de captação de recursos, na qual você tem uma interação entre poder público e poder privado, e essa interação pode ser feita até via regulação. Então, quando o Estado vai lá e diz, setor privado, você é obrigado a produzir energia a partir de formas que usem menos carbono. E aí o setor privado tem que correr atrás para conseguir estabelecer isso. O Rodrigo gosta muito disso, né? Os mercados de carbono, muitas vezes eles são voluntários, muitas vezes eles surgem a partir de uma obrigação dos estados de dizer indústrias que vocês precisam produzir menos carbono. Ou então o financiamento pode ser público. A gente precisa reconhecer que grande parte da tecnologia e do impulso para que houvesse desenvolvimento das tecnologias necessárias para a transição energética, ele é baseado em financiamento público. Então, o Estado ele é muito importante nesse processo de transição, mas não colocando o Estado como um único agente que teria a responsabilidade, o poder para participar da transição, mas colocando o Estado como uma fonte de recursos muito importante para o desenvolvimento desses projetos. E é algo que a gente vê no mercado, né? Então, trabalhando no setor elétrico, hoje em dia é muito difícil você ver um projeto de energia que não tenha um financiador ou um financiamento público. E a gente já vai passar por formas nas quais esse financiamento pode acontecer, mas ainda eu gostaria de retomar um ponto que, inclusive, foi trazido nas perguntas hoje de manhã. Eu acho que é algo que fica muito na cabeça de todo mundo quando se fala em transição energética, que é, a gente tem esse interesse ambiental, digamos assim, de reduzir as emissões de carbono e para tanto, acho que podemos voltar a 2. A gente conseguiu aqui, o Rodrigo que está compartilhando. Agora vai dar Obrigada, certo. Rodrigo. Perfeito, obrigada. A gente tem esse interesse, digamos assim, ambiental
de promover as tecnologias necessárias para a transição energética, mas eles não estão sozinhos no mundo, né? Então, dentre eles, a gente precisa pensar em outras coisas, principalmente social, né, que já foi trazido. Então, o que a gente está falando em evolução de tecnologia, sendo que tem gente que não tem nem acesso à energia hoje em dia. A gente tem interesses de mercado que nos ajudam, então, desenvolver tecnologias, posicionar estrategicamente, pensar em resiliência da sua empresa perante as mudanças climáticas. É um vetor que puxa para o avanço dessas tecnologias, mas a gente também tem que lembrar que hoje a gente está vivendo num mundo em que a situação geopolítica está mudando muito. Então, a gente sai daquele período dos anos 90, que era todo mundo amiguinho, feliz, promovendo a liberalização no comércio, a abertura e a cooperação tecnológica entre os países. E a gente está entrando cada vez mais no mundo em que a militarização passa a ser um problema e que existe uma competição estratégica, inclusive militar, entre os Estados. Então, a gente pega o exemplo clássico dos Estados Unidos e China, que não estão se conversando hoje em dia, e ele vai reverberando em várias outras relações, e culmina, inclusive, na guerra da Ucrânia. Agora a gente tem a guerra de Israel, ali, não sei se posso dizer Palestina, mas enfim, Hamas. Então, a gente está vivendo num mundo diferenciado. Pode passar, Augusto. E aí, esse mundo, né, fervoroso de muitas dificuldades, como que a gente pode balancear esses interesses conflitantes? Pode passar, Augusto. Então, a resposta dos países hoje está sendo em promover grandes programas de subsídio público, né, de suporte. Então, é um reflexo desse mundo de diferença geopolítica, mas também é um reflexo do mundo pós-Covid, no qual os países viram que é importante, sim, você assegurar condições mínimas e básicas para a sua própria população. Então, é como se fosse um momento de fechamento do comércio internacional e dessa vontade de globalizar. E parece que cada país está cada vez mais pensando por si. E nisso surgem alguns programas muito grandes e muito relevantes de subsídio público. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o IRA, né, que eles chamam do Biden, de redução da inflação. São trilhões de dólares colocados para ajudar, apoiar as empresas norte-americanas e não todas as empresas, e que tem uma interface muito grande para a transição energética. Então, a gente tem grandes linhas de subsídio para veículos elétricos. E essa vontade de que vem sendo chamado de neoindustrialização. Então, a gente retoma um pouco aquela ideia muito clássica de programas de suporte público, né? Subsídio, etc., que eram palavras até um pouco proibidas uns anos atrás, ninguém mais falava o suficiente. E hoje em dia a gente vê esses países super liberais, né, os Estados Unidos, promovendo programas gigantescos de nacionalização das cadeias de produção e desenvolvimento das indústrias internas, muito focadas ou assim colocadas na pauta da transição energética. Então, o IRA tem esse braço forte em questões climáticas, essa vontade de subsidiar os veículos elétricos. Pode passar, por favor, Augusto. A União Europeia propõe o novo Green Deal, né, que eles chamam, então, o novo Acordo Verde, também colocando à disposição de sua indústria bilhões de euros.
E aqui, como a gente pode ver na figurinha, muito voltada aos assuntos que a gente está tratando, né? Então, eficiência energética, energias verdes e etc. O Brasil, ele está indo nessa esteira. Então, eu não sei se vocês viram, essa semana foi aprovado o PAC brasileiro, que é uma, digamos assim, uma repaginação de programas públicos que já foram feitos em governos do PT no passado, mas que hoje ele vem com uma proposta bem diferenciada, com a disponibilização, eles estão falando em 1,3 trilhões de reais para ser dividido entre os estados brasileiros, em vários setores da economia, transportes, mas que a gente vê que tem um protagonismo do setor de energia muito forte. E em declaração nessa semana, o presidente Lula ele já sinalizou que a Petrobras vai ser a protagonista na organização desses recursos, né? Então, a gente vê a importância tanto da transição energética como um todo, mas também dos agentes de mercado de estarem, digamos assim, ligados nessa dinâmica para que possam aproveitar desses recursos que vão ser disponibilizados. Pode passar, por favor, Augusto. Então, assim, para seguir nessa linha de que precisamos da transição energética, a regulação é essencial. Então, é essencial tanto para que os agentes de mercado não sejam surpreendidos por novas decisões e que eles possam se organizar para desenvolver os seus projetos, tanto para que não tenha discrepâncias, né? Então, um dos grandes problemas, quando a gente vai olhar para a literatura com subsídios públicos, um dos grandes problemas é que você não deve favorecer agentes frente a outros agentes. Então, a regulação é essencial nesse sentido também. Pode passar, por favor. Passar muito rapidamente aqui para mostrar para vocês que o setor elétrico brasileiro ele é um mercado muito regulamentado e muito monitorado. Então, assim, a gente conta hoje já com um arcabouço regulatório que foi sendo amadurecido e aperfeiçoado ao longo de, vamos lá, contar, 30 anos. Porque ele é fruto de uma reforma e de um momento de privatização do setor elétrico brasileiro, que aconteceu nos anos 90, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi reformulado durante o governo Lula, e pode passar, por favor, Augusto. E foi reformado, eu acho que cada presidente que passa pelo Brasil imprime um pouco do seu governo na regulação do setor elétrico. Então, a gente teve ações do governo Dilma, que também reformularam a estrutura do setor elétrico brasileiro. Depois, no governo Temer, a gente vê uma aproximação com o setor privado, que é aperfeiçoada durante o governo Bolsonaro. Então, o que a gente vê agora é uma tentativa de modernização a partir exatamente do que eu estava colocando no começo, que é uma aproximação com o setor privado, né? E uma possibilitação regulatória para que cada vez mais agentes privados possam fazer parte do setor elétrico brasileiro. Então, isso é algo que vem acontecendo com consistência nos últimos anos. Então, ali eu vi que o Augusto já passou o slide, e a gente vai falar um pouquinho. Tá ótimo, tá ótimo aí, Augusto. Bom, pode deixar aí. Eu acho que tem que voltar Não, né? tá ótimo, tá excelente. Tá excelente. Aí. Então,
quais são as ferramentas que os governos têm para ajudar o setor privado a promover as energias renováveis e, portanto, a transição energética. A gente tem alguns modelos. Eu não vou falar de todos eles, mas segue aí essa colação. E é assim, muito importante colocar que o setor elétrico no mundo ele se desenvolveu a partir do que são chamados das feed-in tariffs, que era uma ideia em que você premiava os agentes que fariam a produção de energia a partir de fontes de geração renováveis, então solar, eólica, principalmente. A Alemanha foi uma das precursoras que começou a implementar esses sistemas feed-in, como eles são chamados. Depois a gente pode usar portfólio de renováveis, sistemas de cotas, que é o que eu já tinha comentado, em que os governos eles colocam limites para a produção de energia a partir de fontes não renováveis, ou então eles obrigam as empresas a produzirem energia por um número mínimo de megawatts produzido a partir de fontes renováveis. A gente pode ter crédito fiscal, autoexplicativo, licitação e leilão competitivo, que é algo que o Brasil fez com muita maestria, e eu vou contar para vocês um pouquinho. A gente pode ter créditos negociáveis de energia renovável, que funcionam parecido com o mercado de carbonos, e a gente pode ter net metering. Pode passar 2, por favor. Vai me falando aqui qual que você quer, né? Tá. Ok, pode parar aí. Então, você pode voltar 2, por favor? Mais um. Tá. Assim, eu acho importante para colocar financiamento público no Brasil é essencial para desenvolvimento de projetos de transição energética. Então, todos os projetos que a gente acompanha no escritório de estruturação, eles vão ter um braço do governo de estruturação de projetos de energia renovável ou de eficiência energética. Eles vão ter um braço do governo envolvido na estruturação financeira e jurídica desses projetos. Então, você vai ter no mínimo, algum banco de desenvolvimento junto com o setor privado para poder fazer seja viável a gente ter o desenvolvimento desses projetos. Então, por isso que eu falo dos programas de suporte, né, novos, o IRA, o New Deal, PAC, eles são muito importantes porque eles dão recursos, então eles dão esse gás para que o setor privado consiga, de fato, desenvolver seus programas. Pode passar 2, alguns. Então, a gente teve no Brasil o PROINFA, que foi um programa que, nessa toada, ele via BNDES e Eletrobras estruturou um esquema no qual os atores privados queriam desenvolver projetos eólicos, solares e de PCHs, tinham condições para fazer tanto a partir de financiamentos mais favoráveis, possibilitados pelo BNDES e com a ajuda da Eletrobras, ou seja, uma empresa pública, para fazer a venda de energia desses programas diferenciados, que é muito importante num setor que ainda era um pouco incipiente, que era o setor elétrico de 2004. Mas esse já não é mais o que se espera
hoje do governo, né? A fim de incentivar a transição energética. Então, pode passar, por favor, Augusto. Mais um. Aí, estou voltando. Então, hoje, o Estado ele dá, via regulação, benefícios nos custos, que a gente chama da CUT e da TUD. Então, das linhas de transição, a gente fala o preço para os setores privados, e pode passar, Augusto. E ele também condiciona os atores do setor elétrico a produzirem energia a partir de fontes específicas, então leilões específicos, que vão incentivar a produção de energia por fontes específicas que o governo coloca, então eólica, solar e etc. O que a gente tem de mais novo para concluir, porque eu vejo que o meu tempo está acabando. O que a gente tem de mais novo hoje, em termos de regulação, e pode passar, por favor, o slide, é o Programa Nacional do Hidrogênio. Então, o governo está, a partir do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, tentando estruturar uma regulação e um arcabouço, então, regras para que esse mercado incipiente, que o Maurício tanto comentou, que é o mercado de hidrogênio, possa se estruturar dentro do Brasil. Os trabalhos vão acontecer em 5 câmaras temáticas, então, de fortalecimento de base científica e tecnológica, de capacitação de recursos humanos, planejamento energético, arcabouço legal e regulatório e abertura e crescimento de mercado e competitividade. Focando no arcabouço legal e regulatório, o que a gente tem hoje é um projeto de lei para tentar instituir regras para o desenvolvimento desse mercado. Então, ainda tem muita conversa dentro do Congresso Nacional para a gente entender se esse arcabouço vai ser um arcabouço do hidrogênio em geral, ou só do hidrogênio de baixo carbono, ou hidrogênio verde que estava sendo comentado, e como que isso vai ser organizado para a gente não colocar subsídios em energias não limpas, né? Mas eu acho que eu fecho minha apresentação aqui, e aí a gente pode usar os minutos que nos restam para responder perguntas. Tá bom? Maravilha, Eugênia, muito bom. Tem muita coisa para falar, né? Eu fiquei pensando enquanto você comentava aqui sobre como que a gente pode alavancar, né, e tangibilizar a realidade de transição energética. E um grande comentário que eu tenho qual o instrumento que o país está utilizando para fazer isso. Então, você comentou que o governo federal está querendo utilizar a Petrobras como um grande instrumento de transição energética. E eles até, inclusive, fizeram, né, mudaram a diretoria de sustentabilidade deles lá para a diretoria de transição energética. O Tomanskin está lá como diretor. E aí eu fiquei pensando assim, será mesmo que a gente vai depender das petroleiras para a gente fazer a transição energética? O quanto que a indústria, que não é tão afeta, né, a transição energética, nunca pensou muito disso. Então, por exemplo, transporte rodoviário, né, transporte ferroviário, transporte modal, mineração. Conta um pouquinho aí como que você vê isso. Então, eu acho que sim, Rodrigo. Para começar, a minha grande crítica é que eu acho que o Brasil não tem um plano de transição energética bem estruturado. Eu acho que a gente. Não é que. Primeiro, como você falou, o Brasil está numa condição confortável porque produz muita energia livre. E daí a gente pode cair naquele dilema do estamos bem e aí não ficaremos ótimos. Então, a gente produz muita energia limpa, mas não produzimos eficientemente. Isso é um problema. E aí, me parece que a gente tem no Brasil
e acho que a minha apresentação foi um pouco confusa por causa disso, porque a gente tem muitas iniciativas isoladas. Então, a gente tem incentivo de custo de rede de transmissão, que torna os projetos de energia renováveis mais baratos, mas ele não é muito claro, né? É um subsídio ali, e aí a gente lembra a discussão da geração distribuída no governo Bolsonaro, que por pressão popular ela caiu, mas caiu também porque ela não estava dentro do plano. A gente não tem um plano para atingir as metas que a gente propôs a cumprir dentro do Acordo de Paris, por exemplo. Então, a gente não tem organizado qual a estratégia brasileira para chegar em objetivos de transição energética. Isso falando a nível de governo federal. Se a gente vai pensar a nível Brasil, para além das iniciativas do governo federal, a gente tem inúmeras iniciativas estaduais, né? Então, se a gente pega os estados do Nordeste, tem muito plano de incentivo fiscal, inclusive, para que sejam realizados projetos, viabilizados projetos de geração de energia, inclusive eólica, etc. Então, assim, isso eu acho que é um problema. A desorganização é um problema. Aí, entrando na sua pergunta, né? Então, realmente, a gente vai deixar a transição energética na mão das petroleiras, na mão da Petrobras. Eu acho que não é o ideal, mas eu acho que, do jeito que a gente está, melhor que nada. Agora, tem algo que eu acho que fica um pouco à margem da discussão, mas é muito interessante, que são os programas de parceria público-privada em setores muito afetos ao Estado, né, ao setor público, mas que eles vêm trazendo resultados interessantíssimos. Por exemplo, o setor de iluminação pública, nas PPPs de iluminação pública, você traz resultados de eficiência energética, você ganha um prêmio no seu contrato. Então, aí eu acho que não vai ser o jeito mais, digamos assim, mais sexy, mais glamouroso de transição energética. Esse vai ficar por conta desses grandes programas. O Brasil disponibiliza 1,3 trilhões de reais para serem geridos pela Petrobras. Isso é o que vai chegar nas notícias do jornal. Mas talvez o que faça mais efeito sejam esses contratos um pouco menores, de setores públicos que precisam mesmo de eficiência. Então, trazer eficiência no transporte, no setor de transporte, no setor de, sei lá, resíduos sólidos, e eu acho que a gente pode caminhar pelas bordas e chegar num resultado interessante. Legal. Legal. Maurício, pensando aqui um pouquinho na tua apresentação e também em como que a Maria Eugênia mostrou aqui o caminho do hidrogênio para buscar o recurso e tal. E aí já peço para você encaminhar aí para as suas considerações finais. Como que você acha que o hidrogênio vai avançar na agenda aí nos próximos anos? Perfeito, Rodrigo. É uma ótima pergunta, né? Eu acho que até pega o gancho na sua pergunta para a Maria Eugênia, né? Eu vi o comentário dela, concordo, né, plenamente aí com as considerações dela. E pego o gancho nela porque é o seguinte, eu vejo que a Petrobras, o setor de oil and gas, né, como um todo, vai estar aí participando fortemente nessa questão da transição energética e mais especificamente na área do hidrogênio, né? Por que essa visão aí que eu tenho? Ali na apresentação eu trouxe, né, que existe a tecnologia hoje mais consolidada de produção de hidrogênio e quem mais usa hidrogênio justamente são as refinarias, né? Então eles têm isso na mão. Então, assim, essa pressão ali, né, agora pela questão do Acordo de Paris e tendo mercado, né, porque né, o mercado internacional começou, né, a pergunta que eu respondi antes, né, foi, a gente quer atender lá fora, né, por que não produz aqui? Porque, infelizmente, o mercado internacional está adiantado, né, eles estão pedindo o hidrogênio renovável, né, para descarbonizar. Então, e aqui a Maria Eugênia comentou muito bem, né? A gente já está, digamos, com essa parte do dever de casa
um pouco mais adiantada de energias renováveis, né? Então é natural, né? O mercado vai ditar essa direção. Então, nesse sentido que eu vejo aí que o setor de oil and gas que está atento a esse mercado internacional e eu acho que está mais rápido, digamos assim, para essas empresas, para que detêm tecnologias, quem faz os reformadores, quem faz os catalisadores, aí que assim, nós estamos no mundo competitivo, né? E essas tecnologias estão na mão aí de algumas empresas, né, gigantes aí desse mercado. Então eles, né, querendo ou não, acabam, né, eles que vão ditar um pouquinho, né, dessas regras, olhando para esse novo mercado do hidrogênio renovável. Primeiro, infelizmente aí, né, o mercado que está puxando antes é o internacional, mas acho que a gente tem que utilizar essa oportunidade para olhar para o mercado interno também. Então, na minha visão, é uma crescente, né? Não tem mais volta. Acho que isso está, né? Como você comentou lá no início, Rodrigo, né? Solar deu um boom, eólica deu um boom e agora acho que a gente já viu aí que o hidrogênio está vindo nesse boom aí, né? Junto para a transição energética. E até assim, alguns dias atrás, se vocês pesquisarem, né? Você comentou da Petrobras, só para fechar aí, né? Ela fez testes aí na biorefinaria rio-grandense, né? Primeiro fez testes usando frações aí, né? Só no refino aí de biocombustíveis e acho que essa semana fechou teste com 100%, né, dessa refinaria funcionando como uma biorefinaria. Então ela já está atenta, está fazendo essa transição aí, né? Outros setores, né? Outros players aí também estão atentos. Acho que é um caminho sem volta. Maravilha. Maria, final remarks, um minutinho. Final remarks, eu acho que a gente precisa olhar para essa interação público-privada, porque o mundo é esse agora, né? Se eu falar só privado ou só público, não faz mais sentido. E a gente precisa trabalhar, principalmente nós, Rodrigo, como advogados, dessa regulamentação. Me parece que tem muitas boas ideias, pouca concretude legal para os players conseguirem se colocar no mercado e de forma a falar, tá, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos eu vou ter o retorno que eu estou esperando hoje. Então, acho que fica aí um dever de casa para todos nós, para pensar em regras boas, perenes, para que a gente consiga avançar Estado e privado um do lado do outro, aproveitando de melhor forma as sinergias entre eles. Maravilha, eu queria agradecer vocês dois. Vou passar a palavra para o Augusto agora, agradecendo também a Câmara pelo evento. Tem um debate enorme sobre como a transição ela vai seguir, na verdade, e eu queria só fazer um comentário sobre o que as pessoas têm dito lá fora. E eu vi, isso foi no evento que eu vi ano passado, nesse ano, na pré-COP em Bonn, na Alemanha, um evento que participou a Agência Internacional de Energia, e eles falaram o seguinte: para descarbonizar no que a gente precisa até 2030, a gente não precisa de nova tecnologia, a gente precisa acelerar a tecnologia existente. E aí eu vejo que tem muita gente se jogando no hidrogênio, né, pensando que o hidrogênio vai salvar, né, o planeta nos próximos. Eu acho que vai, né, eu acho que é um atributo importante, mas a gente já tem ferramenta disponível hoje, né? O que a gente precisa é regulação, a Maria bem colocou, boa vontade, né? Interesse público com o interesse privado, essa conjuntura ótima, quase que inexorável aí. Então, Augusto, palavra com você, obrigado pela câmera, tá contigo. Eu que te agradeço, Rodrigo, agradeço também ao Maurício e à Maria Eugênia pelas excelentes apresentações. Este debate faz parte, sim, de uma agenda política e econômica dos dois países, né, Brasil e Alemanha, e nós, como representantes oficiais da economia alemã aqui no Brasil, puxamos muito esse assunto. Mas fica uma provocação, sim. Eu acho que a pergunta que o Alex fez lá no início. O Brasil tem que ser um player, tem que se colocar como ele tem que fazer dessa transição energética, dessa transformação, algo mais relevante para o próprio país, e não só ser um fornecedor. Eu acho que isso está muito claro, e as empresas alemãs que estão no Brasil também entendem isso. Não à toa, ontem, a embaixadora alemã que está aqui no Brasil também conversou com os industriais, as empresas alemãs e os industriais e empresários brasileiros também. Então, acho que a gente realmente precisa se agilizar para fazer desse momento
algo único na nossa história. Fica só esse recado em nome da Câmara. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Rodrigo, Maria Eugênia, Maurício, pelas apresentações, por terem aceito esse nosso convite. Provavelmente ano que vem a gente repete a dose e aí no formato presencial, se der tudo certo. Eu agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final, prestigiando o evento. Espero que tenham aproveitado. As apresentações poderão ser compartilhadas posteriormente por e-mail e tal, e aí vocês conseguirão aí estudar um pouquinho mais sobre o conteúdo abordado hoje. E por fim, eu agradeço também aos patrocinadores da Câmara, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa e Lapinha, Medicina Integrativa e Bem-Estar, e aos patrocinadores dos 2 comitês técnicos, de Direito Tributário e de Indústria 4.0. A Gaia Silva Gaed, advogados, Rapner e Krantz, advogados, Tom Kidd, advogados associados, Nix Attorneys, OKE e Trox do Brasil. São 10h30, encerramos o nosso webinar. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, gente. Muito Um obrigado. abraço. Tchau. Tchau, tchau.